Para todos os irmãos do templo, feliz Páscoa. Hoje é quinta-feira santa. E esse é um presente que nós estamos aqui dando a todos os nossos irmãos. Aqui tem algumas revelações muito interessantes sobre a Páscoa. E hoje, quinta-feira santa, nós temos a tradição da Santa Ceia e também do lava-pés, né, onde nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, né, Yahushua HaMashiach, Rei dos Reis, lavou os pés dos seus apóstolos e teve a santa e última ceia antes de ir para o Calvário, né, da sua prisão. Então, seguindo essa tradição muito importante, tradição essa descrita nos 4 evangelhos sinópticos, a gente quer comentar um pouquinho fora desta questão, onde está instituída já toda a Eucaristia, todo o rito cristão, né, que nos prepara para estarmos unidos em Cristo através da hóstia, né, da Santa Ceia. Eu quero fazer aqui um comentário sobre que no Evangelho segundo João, que está na Bíblia, Evangelho esse também considerado sinótico, ele tem já uma pequena diferença, algumas coisinhas a mais do que com os outros 3 evangelhos, de Marcos, Mateus e Lucas. Então, nós temos uma tradição também antiga, de um evangelho cátaro antigo, creditado a João. O evangelho da ceia secreta. E é uma tradição muito importante para ser estudada. Porém, com algumas ressalvas. Existem algumas questões deste evangelho apócrifo que são próprias do, vamos dizer assim, da heresia cátara, do erro dos cátaros. Os cátaros acertaram em algumas coisas, erraram em outras. E um desses erros dos cátaros era sobre a questão de não se constituir família, de não se ter descendentes. Mas tem coisas interessantes ali para a gente discutir. São perguntas que o apóstolo João faz a Jesus Cristo na mesa, na ceia, na tábua da ceia, da origem dos seres humanos, como Deus criou Adão e Eva, da origem da queda dos anjos, tradição essa que concorda e corrobora muitos textos de Enoque, da origem da alma do homem, de qual céu veio o homem, e também de previsões que são muito próximas ao que acontece hoje no mundo. Dentre elas, uma profecia em que o mundo estaria numa situação onde homens e mulheres não teriam mais filhos, não constituiriam família, não haveria valores da vida, nem da alma, nem do espírito, muito menos até valores do corpo humano. Uma degradação absoluta do corpo humano. A natureza de Shaitan também é tratada nisso, e um plano maligno para destruir a criação da raça adâmica, e que esse plano só seria corrigido através da vinda do Messias. Bom, todas essas são questões que são muito importantes para qualquer cristão. Então, é um texto a ser estudado, com certas revelações ali. E colocando também aqui, como vocês estão vendo, a obra de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, né? Leonardo da Vinci colocou diversos segredos geométricos, segredos de perspectiva, segredos sobre a natureza da ressurreição, do Santo Graal, e que esses segredos estão em conjunto com certas coisas que estão nos evangelhos sinópticos, nos evangelhos apócrifos, e também nos apócrifos de Enoque, nos evangelhos etíopes, e são textos que vão tratar então da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, deve-se saber separar muito as questões de dogmas gnósticos que são contrários à fé cristã, como por exemplo, não se constituir família, ou que o mundo foi criado por Satã, ou por uma parte negativa de Deus, o que também não é desta forma. Em outros momentos,
a gente encontra muito da similaridade onde Jesus ensinou que o que é espírito vem do espírito e o que nasceu da carne é carne. Então, esses são questões que elas andam lado a lado nesses evangelhos. Aqui, o cruzamento das imagens e a sobreposição descoberta por esse pesquisador sensacional nos deu alguns segredos sobre a Santa Ceia de Leonardo da Vinci. E é um trabalho complexo que foi descoberto pelo cientista da computação Slavisa Pesce, onde ele fez a sobreposição dessas imagens que constam na Santa Ceia, né, na última ceia de Leonardo da Vinci, até que nessa sobreposição de imagens ele descobriu imagens ocultadas por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci gostava muito de fazer esse tipo de coisa nas suas pinturas. É como quem conhece aquela antiga revista Mad, né? A contracapa sempre tinha um desenho que quando você diminuía a capa e juntava as imagens formava outro. E aqui a gente vai ver uma surpresa, como nessa junção surge do desenho o Santo Grau e cavaleiros templários, cavaleiros da Ordem do Templo, guardando o Santo Grau, guardando os segredos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E como templário, nós bem o sabemos disso, e posso vos dizer, o verdadeiro grau está bem guardado, assim como a Arca da Aliança, apesar de todo tipo de notícia que aparece por aí. A arca foi encontrada, a arca isso, a arca aquilo. Nada foi encontrado, e quando muitos se encontram réplicas, como a que está na Etiópia, tá? A arca em si está bem guardada, aguardando Nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai pôr a mão nessa arca, a não ser o Messias. Isso eu vos posso dizer. Ninguém é digno de colocar a mão nela. Assim como os itens que estão guardados dentro da arca e o grau. É dever da ordem proteger o conhecimento e os santos artefatos de Nosso Senhor Jesus Cristo até o seu retorno. Esse dever originalmente pertenceu à Ordem Templária e depois migrou para a Ordem de Cristo em Portugal. E a Ordem de Cristo migrou de Portugal para o Brasil, sendo Ordem de Cristo do Brasil. Então, para nós é uma satisfação, um dever e também uma honra sermos guardiões destas questões tão importantes para com a fé, o cristianismo e também para com nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, como cavaleiros de Cristo, não estamos mais sujeitos a seguirmos a ordem eclesiástica de qualquer denominação cristã. Estamos sim irmanados com a Igreja de Nosso Senhor, Igreja esta universal. Não é a Igreja Universal do Bispo Macedo, nada contra ela, mas um templário, um cavaleiro de Nosso Senhor Jesus Cristo, não está preso a nenhuma denominação. Nós temos o objetivo de servirmos a Nosso Senhor Jesus Cristo, única e simplesmente. Isso também é importante colocar. É só a Ele, ao Senhor, que respondemos. Voltando aqui aos segredos contidos na Santa Ceia, em todo o seu simbolismo, é importante colocar também que o mestre Leonardo da Vinci escondeu uma partitura musical, né? Sons esses que devem ser prestados atenção nas suas tonalidades, nas suas vibrações, nos seus valores matemáticos. Não posso mais falar nada sobre isso, né? Para quem conhece como está no Apocalipse, quem sabe o cálculo, quem conhece a matemática divina saberá calcular o que eu estou falando. E também segredos sobre
à luz do momento da ressurreição. Segredos esses que foram capturados também no Santo Sudário de Turim, em eventos, vamos dizer assim, físicos, mas de origem metafísica. Isso também é importante colocar. Então, por isso o Sudário de Turim foi trazido pela Ordem Templária. E se você ainda acha que ele é uma obra de falsificação medieval, eu sinto muito, mas não é. O que aconteceu no Santo Sudário é tão misterioso quanto a sua preservação. É um milagre, de fato. O sudário é uma foto exata do momento da ressurreição. Já foi estudado desde 1973 isso. Então, todos aqueles programas que tentaram destruir a honra do sudário não chegaram a lugar algum, porque você tem provas realmente verdadeiras da parte interna do tecido, do tipo de líquen e de restos de fósseis de plantas que eram da mesma época de Jesus Cristo. Então, o Santo Graal, os templários protegendo Nosso Senhor Jesus Cristo e os segredos que estão no sudário e nas partituras. Maya nereyani umedengla nexsa li wal mavge dushna nashreyni wal maye nech nedabran nafshi hapeni nedabran bashvila koshta metu shemach afen ahalech benachle talal mauta la adhal min bishta metudat on Shavtach, Uchochirach, Henum, Bayon, Sedat, Kitma, Bature, Lokbal, Beldivaba, Adhantirish, Bimashcha, Uchas, Marwa, Aich, Chaya, Taibutach, Urech, Maich, Rajbun, Kelchon, Yaumate, Dechayai, Damar, Vivaita, de Maria, Nogra, de Almata. Então, todos esses itens estão muito bem guardados e protegidos pela Ordem de Cristo, pela Ordem Templária, e permanecemos vigilantes às coisas do Senhor, sempre. Em todo momento, a nossa cruz indica o caminho. Uma luz fotônica misteriosa surge. Like 123 different tests. That testing has all been absolutely 100% positive. But here's the deal. That image has to be produced by a tremendous burst of light. And that would be in the order of about 6 to 8 billion watts of magnitude. That's with a B, billion, like a 500,000 searchlights worth of light energy emanating from every three-dimensional point in this man's body. That's, by the way, highly unusual for corpses to do. And so, for all intents and purposes, we've got really a testimony to a miracle. Nunca se preocupe, pois o Senhor nunca partiu. Ele está conosco. Presente, Ele não mente. Ele disse que estaria conosco até o final dos tempos, até que os tempos se consumassem. Então, assim permanecemos guardiões vigilantes de seu caminho. Feliz Páscoa!